Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Meu nome é Lúcia e esta é a história de como a ambição da minha mãe nos condenou a um destino terrível. Tudo começou em nosso pequeno vilarejo de pescadores em Veracruz, onde minha mãe Rosa e eu vendíamos frango e peixe no mercado local. Era um negócio complicado, pois a concorrência era feroz, especialmente com a senhora Paola, a vendedora do porto vizinho. Ela tinha uma clientela fiel e produtos de melhor qualidade. Digo isso com certa vergonha, pois minha mãe não era muito cuidadosa e não se preocupava tanto com a higiene do mercado, ao contrário de minha irmã e eu, que tentávamos manter as coisas em ordem quando podíamos. Ambas estávamos na faculdade e, por isso, raramente podíamos ajudar no mercado. Sempre que íamos, minha mãe se queixava da vizinha, dizendo que ela vendia mais e sempre tinha mais clientes. Apesar de ambos os portos estarem cheios de produtos, a clientela parecia preferir a senhora Paola pela higiene e pelo bom atendimento, o que irritava profundamente minha mãe. Ela não suportava ver as pessoas ignorando sua barraca e indo diretamente para a vizinha. Um dia, durante a alta temporada de turismo, a tensão entre as duas atingiu seu ponto de ebulição. Um cliente habitual de minha mãe decidiu comprar com a senhora Paola, e isso foi a gota d'água. Minha mãe foi até o porto e, após algumas trocas de palavras, começaram uma discussão acalorada, por assim dizer. "Você está sempre roubando meus clientes", gritou minha mãe com o rosto vermelho de raiva. "Não é minha culpa se eles preferem qualidade", respondeu Paola, sem se intimidar e com uma faca na mão. Os gritos atraíram uma multidão de curiosos, e logo os insultos se transformaram em empurrões. Em questão de minutos, a situação saiu de controle, e as duas começaram a destruir a barraca uma da outra. Frangos, vegetais e outros produtos voaram por todo lado, criando um caos no mercado. Após o conflito, as duas ficaram com um ódio profundo que ultrapassava o âmbito comercial. Minha mãe não suportava na ideia de ver aquela maldita, como se referia a Paola, vendendo no mercado. Foi então que ela procurou Dona Cata, uma ervateira do mercado conhecida por suas práticas obscuras e conhecimentos de vodu, uma herança de seus ancestrais africanos. Ao ouvir os desejos de minha mãe, a ervateira decidiu ensinar-lhe métodos de vodu para se livrar de sua rival, pois também não gostava muito da senhora Paola e praticamente não cobrou nada por isso. Assim, numa noite de chuva, enquanto relâmpagos iluminavam o céu e o mar parecia querer engolir tudo, minha mãe foi à casa de Dona Cata. Era um lugar sombrio e cheio de itens místicos e objetos religiosos africanos. Dona Cata entregou a minha mãe um boneco feito de trapos e palha, dizendo que representava a senhora Paola. Explicou que, para o boneco ter poder, seria necessário incluir algo pessoal da vítima: cabelo, sangue ou saliva. Minha mãe, astuta, roubou um fio de cabelo de Paola enquanto ela atendia seus clientes. Pediu para conversar com ela e fazer as pazes. Mesmo sem Paola aceitar, minha mãe atingiu seu objetivo. Com o fio de cabelo em mãos, ela o amarrou no boneco. Naquela mesma noite, com uma vela preta acesa e a imagem de um santo desconhecido observando de um canto, minha mãe iniciou o ritual em casa, sob a orientação de Dona Cata. Ela recitou feitiços enquanto espetava agulhas no boneco, concentrando todo o seu ódio e desejo de eliminar Paola. A atmosfera em nossa casa naquela noite era pesada e sombria, literalmente coisa de outro mundo. O pequeno cômodo em que vivíamos estava iluminado apenas pela chama da vela, que projetava sombras nas paredes, algumas delas parecendo nos observar. Minha irmã e eu estávamos paralisadas diante da loucura de minha mãe, sem conseguir fazer nada para detê-la, com medo de que ela nos batesse, como sempre fazia quando desobedecíamos. Ervas queimadas e cera derretida exalavam um aroma que se misturava com o incenso que Dona Cata havia acendido para purificar o espaço.
De repente, minha mãe entrou em um transe de orações e movimentos repetitivos que nos causaram arrepios. Ela ajoelhou-se em frente a uma mesa improvisada com uma caixa de madeira velha, sobre a qual havia colocado o boneco de trapo. Dona Cata, envolta em um xale escuro, observava atentamente, murmurando palavras em um idioma que mal compreendíamos. O ambiente se tornou pesado, carregado, como se algo invisível, porém poderoso, estivesse tomando forma ao nosso redor. Algo havia sido trazido por aquelas mulheres. Com mãos trêmulas, mas decididas, minha mãe pegou o fio de cabelo e o amarrou ao redor do pescoço do boneco. Dona Cata mandou que traçasse uma cruz de cinzas na testa do objeto, o que, segundo ela, selaria o vínculo entre o boneco e a pessoa que representava. Agora, repita depois de mim, ordenou Dona Cata. Minha mãe começou a recitar as palavras. Uma ladainha de maldições e desejos de sofrimento. Cada frase era como uma faca direcionada ao coração de Paola. Enquanto repetia os feitiços, minha mãe pegava uma agulha longa e a espetava no boneco. Primeiro nos braços, depois nas pernas e, por fim, no peito, onde ficava o coração. Que sua dor seja a dela e que sua vida se esvaia como esta chama, exclamou minha mãe com voz trêmula, ao soprar e apagar a vela. Dona Cata se levantou lentamente e assentiu com a cabeça. Está feito. Agora você só precisa esperar e observar como a vida dela começa a desmoronar, disse com um sorriso no rosto. Os dias se passaram e a saúde de Paola piorou, como nos contou sua ajudante e sobrinha, que era nossa amiga, tanto minha quanto de minha irmã. Ela disse que tudo começou com dores de cabeça persistentes e tonturas. Logo isso se transformou em febres altas e convulsões. Os médicos não conseguiam explicar sua doença, e Paola enfraqueceu rapidamente. A cada dia que passava, sua força desaparecia e sua pele ganhava um tom cinza, quase cadavérico. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer em nossa casa. Sombras escuras se moviam pelos cantos e o ambiente ficava cada vez mais pesado e sufocante. Eu acordava no meio da noite com pesadelos terríveis e sentia uma presença maligna que parecia nos observar, a mim e a minha irmã, constantemente. As janelas se abriam sozinhas, deixando entrar um vento gelado fora do normal. A comida estragava sem motivo aparente, e o pior de tudo era que todos os nossos animais de estimação morriam. Uma noite acordei assustada por um som estranho. Levantei-me e vi minha mãe sentada à mesa da cozinha, murmurando palavras e segurando o boneco de vodú de Paola. Não sei de onde ela o havia tirado, pois, segundo sabia, ele havia sido enterrado após o ritual macabro na casa de Dona Cata. A vela negra daquele ritual ainda ardia sobre nossa mesa, onde o boneco de pano e palha estava no centro, cercado por um círculo de sal. Dona Cata havia advertido minha mãe que o vodú não era algo para ser levado levianamente. O poder que ela havia invocado tinha um preço, e se não estivesse disposta a pagá-lo, as consequências seriam terríveis. Mas minha mãe, cega por sua ambição, ignorou as advertências. O preço, como soube depois, era a vida daqueles que ela amava. Primeiro foram nossos cachorros, e, depois que não restavam mais animais, seríamos nós. Minha mãe sabia disso muito bem. À medida que a saúde de Paola se deteriorava, ela conversava com sua sobrinha. Notávamos cada vez mais que os fenômenos paranormais aumentavam gradualmente. As sombras tornaram-se mais agressivas, assumindo formas que se moviam pela casa, aproveitando-se da penumbra. Deslocavam-se de um lado para o outro, e às vezes parecia até que tentavam nos tocar. As paredes estalavam e ouvíamos vozes que nos chamavam. Era como quando você escuta seu nome e não há ninguém por perto. Era uma loucura que, aos poucos, foi minando nossa sanidade, mergulhando-nos em um turbilhão de terror que não podíamos controlar. Estávamos amaldiçoadas. E naquele momento, minha mãe não entendia que ela também havia nos prejudicado, a mim e a minha irmã, da mesma forma. Quase como uma ironia do destino, Paola morreu em uma noite de muita chuva. A notícia de seu falecimento se espalhou rapidamente e, embora muitos lamentassem sua partida, minha mãe não conseguiu esconder sua satisfação ao ver o lugar de Paola vazio no mercado. Isso era tudo o que lhe interessava. Ela finalmente havia alcançado seu objetivo.
Mas a vitória de minha mãe foi efêmera. Na mesma noite em que Paola morreu, os tormentos sobrenaturais em nossa casa alcançaram um nível insuportável. As sombras se materializaram em formas impossíveis. Figuras humanoides de olhos brilhantes nos observavam com ódio. Ouvíamos passos pesados no telhado. Portas e janelas batiam, nos aprisionando dentro. O ar se tornou irrespirável e uma sensação de desespero tomou conta de nós. Minha mãe começou a adoecer, sofrendo os mesmos sintomas que Paola experimentara: dores de cabeça, febre e convulsões. Mas o pior era a sensação constante de estar sendo observada por aquelas entidades sombrias. Essas coisas a impediam de dormir ou comer. Ela não conseguia fazer nada sem que essas presenças estivessem ao seu redor o tempo todo. Com muito esforço, tentando desfazer o dano que causara, minha mãe tentou realizar outro ritual para afastar os espíritos malignos. Ela recorreu a Dona Cata, mas a senhora havia desaparecido do povoado, deixando-nos sem guia ou proteção. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma mão fria tocar meu ombro. Virei-me rapidamente e vi uma figura escura, sem rosto, inclinada sobre mim. Senti um medo intenso de morrer, e era isso que aquela coisa me transmitia. Gritei, e minha irmã correu para o meu lado, mas a figura já havia desaparecido. A doença de minha mãe progrediu rapidamente, e seus últimos dias foram uma agonia indescritível. O que começou como uma simples dor de cabeça e febre, logo se transformou em algo muito mais sinistro. Sua pele tornou-se mal cheirosa e seus olhos ficaram fundos e opacos. Era triste. Ela passava as noites se contorcendo na cama, murmurando palavras incoerentes e gritando com alucinações. Cada noite era atormentada por visões de Paola, cujos olhos vazios a encaravam enquanto seu corpo se decompunha. Mãos invisíveis a estrangulavam. Outras vezes, levantava-se da cama e corria pela casa, tentando fugir de figuras sombrias que só ela podia ver. Seu delírio intensificava-se a cada dia, e nada do que fazíamos parecia aliviar seu sofrimento. Uma noite, vi uma dessas sombras se materializar na frente da cama de minha mãe. A figura escura, alta e sem rosto, inclinou-se sobre ela e sussurrou no mesmo idioma que Dona Cata havia usado naquele dia. Minha mãe deu um grito que nos alertou, enquanto a sombra se dissipava na fumaça do incenso. Essa foi uma das últimas vezes que ouvi a voz de minha mãe. Um dia ela simplesmente desistiu e se enforcou no banheiro. A casa ficou em um silêncio quebrado apenas pelos soluços meus e de minha irmã. A morte de nossa mãe não nos deixou apenas órfãs, mas também amaldiçoadas pelas forças sombrias que ela havia despertado. O sofrimento não terminou com sua morte. Esses espíritos continuaram nos assombrando, movendo-se nos cantos escuros da casa. Os pesadelos eram constantes, e tanto eu quanto minha irmã acordávamos no meio da noite, aterrorizadas pelas mesmas visões que atormentaram nossa mãe. As noites eram uma tortura, e o medo nos impedia de descansar. Com o tempo, decidimos que não podíamos continuar vivendo em um lugar amaldiçoado. Terminamos nossos estudos como pudemos, vendemos tudo o que possuíamos e nos mudamos para a cidade com a esperança de deixar para trás os horrores que havíamos vivido. Conseguimos trabalho e tentamos construir uma nova vida longe da Vila Pesqueira e, acima de tudo, longe das lembranças da bruxaria que destruiu nossa mãe. No entanto, o peso da bruxaria e dos horrores que ela desencadeou nunca nos abandonou. Embora tenhamos escapado da vila e de tudo o que nossa mãe fez, isso não apagou as cicatrizes emocionais e espirituais dessa maldição, uma que nos seguirá para toda a vida. Minha história talvez seja muito curta, mas uma amiga me disse para partilhá-la. E bom, aqui estou eu, narrando aquela que, sem sombra de dúvidas, é a história mais assustadora e aterrorizante que já vivi. Eu sou comissária de bordo. Não posso dizer de qual companhia aérea, mas geralmente faço voos internacionais. Isso aconteceu numa viagem há 2 anos para na Espanha. Era meu primeiro voo nessa rota. Lembro-me que, de última hora, um jovem espanhol embarcou no avião e tivemos que esperá-lo. Ele parecia ser alguém importante, tinha pouco mais de 30 anos,
Era extremamente bonito e muito atencioso. Transparecia riqueza e uma boa família. Preciso dizer que, muitas vezes, esse tipo de pessoa não é tão atenciosa nem educada. Às vezes, simplesmente não te olham nos olhos. Mas ele foi extremamente gentil com todas nós que o atendemos. Quando saiu do avião, ele disse a 2 colegas e a mim que, se tivéssemos energia naquela noite, deveríamos ir a um certo lugar, uma boate que era de alguns amigos dele. Ele garantiu que seríamos bem tratadas, em agradecimento pela nossa atenção durante o voo. E bem, nós 3 éramos muito jovens, um pouco inexperientes e com muita vontade de conhecer Madrid. Então, naquela noite saímos. Claro, em certo momento lembramos do convite do jovem misterioso. Vou chamá-lo de Santiago, embora vocês devam saber que esse não é seu nome. Eu não teria coragem de revelá-lo. Não estávamos longe do lugar, então, em determinado momento da noite, decidimos ir. Na entrada, dissemos o que ele nos instruiu, que éramos suas convidadas. Imediatamente nos deixaram passar para uma mesa bastante VIP. Quando já estávamos prestes a ir embora, Santiago apareceu do nada, extremamente eufórico por nos ver e por termos aceitado seu convite. Ele parecia bastante surpreso, como se tivesse acreditado que não aceitaríamos. Era estranho. A segurança e o charme que ele demonstrou durante o voo haviam mudado. Agora parecia até tímido. Ele estava realmente agradecido por termos ido até lá, o que não fazia sentido para mim. Ele era um daqueles caras que poderiam conseguir o que quisessem. Depois de nos cumprimentar, ele desapareceu por um tempo. Pediu que não fôssemos embora ainda. Bem tarde, quando as amigas estavam me convencendo a ir embora, Santiago me segurou pela mão e pediu que eu ficasse um pouco mais. Disse que me levaria até o hotel. Naquele momento, me pareceu interessante a ideia de conhecê-lo. Ele era uma pessoa extremamente enigmática. E devo confessar que naquela época eu era inexperiente. E por alguma razão, confiava mais em pessoas como ele. Milionárias, como se não fossem capazes de coisas horríveis. O que poderia acontecer? Qual seria o pior cenário? Eu pensava, sendo solteira, o que tem ter um flerte com um milionário espanhol? Me diga, quem não aceitaria? Enfim, já de madrugada, ele me disse para irmos até sua casa. Eu estava prestes a recusar, quando ele disse que nada precisava acontecer, que a casa era grande o suficiente para eu dormir em um quarto longe. Pela manhã, me levaria ao hotel depois do café da manhã. Eu aceitei. Lembro-me muito bem do carro que nos buscou. Eu não entendo muito de carros, mas aquele símbolo, aquela mulher alada no capô, eu reconheço. Era um Rolls Royce. Quando o motorista nos abriu a porta, o rapaz ficou um pouco para trás, despedindo-se de alguém, pelo que me lembro. Recordo com detalhes que o motorista segurou minha mão e perguntou se eu estava cansada, se eu estava embriagada. Respondi que não. Ele me disse que, se eu preferisse ser levada ao meu hotel, ele o faria com prazer. Eu reafirmei que não, que iríamos para a casa de Santiago. Então, com um olhar muito sério, ele me disse mais do que poderia com palavras. Se em algum momento você preferir que a levemos ao hotel, é só me dizer. Ele estava praticamente implorando com o olhar para que eu fugisse, para que eu fosse embora, e eu não entendi. Quando finalmente entramos no carro, eu queria reconhecer algo em Santiago que me fizesse sentir segura novamente, que me fizesse esquecer aquele olhar nervoso do motorista. Mas de repente, houve outra mudança. Ele já não era o rapaz confiante do avião, nem o jovem tímido da boate. Parecia uma criança nervosa, que se colocou do outro lado do banco e com quem eu tinha que arrancar as palavras. Quando estava prestes a dizer que preferia ir ao hotel, ele disse um não firme. Seu olhar mudou. Era quase ameaçador e logo voltou a ser novamente aquele jovem que nos cativou durante o voo. Perdão, foi um dia complicado. Meus medicamentos fazem meu humor mudar muito, mas eu estou bem. Ok, respondi. Está bem, só pensei que você estivesse cansado e precisasse dormir. Eu não conhecia a cidade. Era óbvio pela estrada que pegamos que não estávamos em Madrid. Chegamos a uma área onde as casas eram enormes, mais do que eu poderia imaginar. Realmente aquele rapaz vinha de uma família muito mais importante do que eu pensava. Entramos em um terreno enorme que nos levou por um caminho até uma casa tão grande que parecia de filme.
Depois avançamos um pouco mais, subindo a estrada, até chegar a uma casa bem menor, mas que ainda me parecia uma mansão. Aqui estou eu. É aqui que eu moro para não incomodar minha família com as minhas coisas. Ele disse com um olhar distante, enquanto saíamos do carro. Minha família não tem muita paciência comigo, disse sorrindo. Quando o fez, tocou a têmpora com o dedo, como que indicando a cabeça. Pensei que talvez ele tivesse depressão ou algo assim, e que sua família fosse do tipo que não sabia lidar com esses problemas. Senti pena e muita empatia por ele naquele momento. Quando descemos, ele correu para entrar na casa. Achei estranho que ele não tivesse esperado. Parece indelicado. Bom, o motorista, ao me entregar meu casaco, sussurrou algo que mal consegui ouvir, mas tenho quase certeza de que foi. O carro estará pronto na porta o tempo todo. Quando ele entrou, ouvi Santiago avisar alguém aos gritos que estava em casa. Eu o alcancei e perguntei se havia mais alguém ali, e ele disse que não, que eu não me preocupasse, que ele estava falando com os cachorros. Fiz um olhar estranho, e ele me disse que eu não precisava ter medo, que eles estavam trancados porque podiam ser um pouco perigosos quando ficavam animados. Me acomodei em uma sala onde ele abriu as janelas para uma vista espetacular. Disse que ia se trocar, que tinha algo para me mostrar. Enquanto isso, um som começou a chamar minha atenção. Os cachorros arranhavam a porta onde estavam presos, choravam um tanto desesperados. Eu gritei para Santiago soltá-los, dizendo que estava acostumada com cães grandes. Cresci em uma casa com um Rottweiler e um dog alemão. Não ia me assustar tão fácil. Santiago desceu correndo, me perguntando se eu queria brincar com eles. Eu disse que sim, estava esperando que isso acontecesse. Ele deu um chute na porta, como para que eles se afastassem, não sei, como se fossem feras. Aquilo não me agradou. Depois, abriu a porta e deu um empurrão nela. Era muito pesada e se abriu apenas um pouco. Bom, vou me trocar. Espere que eles saiam. Não os pressione. Em um momento eu me junto a vocês, disse rapidamente antes de subir correndo. Eu esperei um momento para que os cachorros saíssem, agitados e cheios de energia. Mas nada. Nada saiu. Fiz uns chamados carinhosos para que eles viessem brincar, mas nada. Não havia resposta. Voltei para a sala e me sentei de costas para a porta, para que, se saíssem, não se sentissem ameaçados por mim. Enquanto esperava, eles continuavam arranhando algo lá dentro, e seus lamentos, embora baixos, eram notáveis. Eles choravam como se estivessem tristes. A casa era muito escura. A única coisa que iluminava um pouco era uma pequena lâmpada na sala. Senti tristeza ao pensar que os cães tinham ficado presos na escuridão, mas imaginei que estivessem dormindo. Mesmo assim, fui até a porta daquele cômodo, disposta a chamá-los. Eu nunca perdi a chance de brincar com um cachorro. Nunca. Na escuridão, em um sofá de couro muito luxuoso, 2 cães estavam brincando. Um era muito grande, enorme, maior que eu. O outro era magro e do meu tamanho. Eles brincavam entre si e, ao me verem, viraram-se em minha direção. Não eram 2 cachorros. Eram 2 pessoas presas ali, em trajes hiperrealistas de cães. Era claro, pela forma como se levantaram e ficaram de 4 patas, que eram pessoas. Eles começaram a caminhar com dificuldade em minha direção. Saí correndo. Não havia nenhum carro na porta. Vi uma casa em frente, outra, maior. Corri até lá e disse que precisava sair dali. O senhor, que já passava dos 70 anos, estava lavando outro Rolls Royce. Ele olhou com um certo desprezo para trás de mim, para aquela casa, e me disse para entrar rapidamente no carro. Não olhe para trás. Agradeça que você se salvou, disse o homem. Ele me perguntou para onde eu queria ir e dei o endereço do hotel. Disse que o motorista de Santiago me havia dito que ficaria esperando na porta o tempo todo, e o senhor apenas riu, zombando da minha ingenuidade. Não entendi muito do que estava acontecendo, e ele não disse mais nenhuma palavra. Também não é como se eu tivesse perguntado muito, ou quisesse saber. Fui sozinha, em silêncio, tonta, cada vez mais tonta, com uma vontade crescente de vomitar. Peguei meu telefone para compartilhar minha localização com minhas amigas, mas ele estava descarregado, quem sabe há quanto tempo. Quando cheguei ao hotel, encontrei minhas amigas acordadas, muito preocupadas comigo. Parece que quando saí com Santiago, alguém viu que eu estava em perigo.
que eu estava me envolvendo em algo bastante ruim. Demorei muito tempo para voltar a sair nas cidades que visitava. Muito mais ainda para confiar em alguém. Sabe qual é a coisa mais estranha? Quase um ano depois de voltar à Espanha, uma dessas duas amigas me trouxe uma revista daquelas que falam de celebridades. Ela apontou para uma página sobre um evento recente. Não podem imaginar o nojo que senti quando vi Santiago ali, ao lado de sua família. Todos eram altos, bonitos, felizes, e ele, quase afastado deles, sem tocá-los, com uma aparência acabada, como se pudesse me ver através da revista. Quando perguntei à minha amiga o que haviam dito a ela quando fui com Santiago naquela noite, ela só me disse que haviam dito que as pessoas que saem com ele às vezes não voltam. Nem adianta sair atrás das autoridades, disseram. Às vezes não voltam. Quem sabe o que tentavam dizer, ou se tudo fazia parte de um ato macabro em que todos eram integrantes. Talvez aquilo que disseram as minhas amigas, que chamar a polícia não serviria de nada, fosse apenas parte dessa brincadeira macabra. Eu sei muito bem que não há nada paranormal nisso, que não assustará as pessoas acostumadas a histórias de fantasmas e possessões. Mas eu me lembro daquela casa na penumbra, daqueles cães andando em minha direção, ofegando. Olá, pessoal. Me chamo Regiane e quero contar uma história que acompanhei muito de perto e que é, sim, muito sombria. Minha madrinha tem um nome muito comum e, infelizmente, não está mais entre nós. Seu nome era Ana. No tempo dessa história, ela já tinha seus mais de 70 anos. Nasceu e foi criada na roça, então era muito forte e ativa. Nessa idade, ela estava melhor que muita gente com 50 hoje em dia. Ana tinha uma pequena propriedade que, na época, eu achava ser uma fazenda. Mas hoje, analisando melhor, era mais como um grande sítio. Ela criava ali algumas cabeças de gado leiteiro e de corte, e suas terras estavam no meio de grandes fazendas. Ela era a menorzinha ali no quesito propriedade. Muitos queriam que ela vendesse as terras, mas ela sempre vivera ali. Logo, não tinha como se imaginar, naquela altura da vida, viver na cidade e recomeçar. Com isso, os 9 filhos se dividiam entre os que queriam que ela ficasse lá e os que queriam que ela vendesse as terras. Porém, ela era forte e ativa, e ainda valia a decisão dela em permanecer ali. Naquele tempo, a renda dela era de uma aposentadoria e da venda dos requeijões que ela preparava. Aqueles de barra, conhecidos na Bahia e em Minas Gerais. Ela passava os dias trabalhando. Nunca a vi parada, quieta, com preguiça. Acordava sempre muito cedo, sempre para preparar o café, acender o fogão de lenha e tudo mais. Preciso colocá-los a par de como era aquela fazenda para que entendam a carga histórica dela. Por dentro daquelas terras, passava uma parte da linha de trem Bahia-Minas, o trem de carga que leva minério de ferro. Nos anos 40, existia uma infinidade de histórias. É sabido que muita gente morreu por ali de febre amarela e outras doenças. Isso tocava minha madrinha e pessoas próximas dela, pois eram pessoas boas, mas era sabido que os ancestrais deles não eram da mesma forma. Ali era uma fazenda secular que foi passando de mão em mão e, em outros tempos, abrigou escravos. Sabemos o que o povo contava, mas ela mesma nunca tocou no assunto. E eu nunca quis lhe perguntar sobre isso. A geografia do local consistia em um lugar que parecia um oásis, pois a fazenda ficava no meio de um terreno que tinha grande parte de mata preservada. Para explicar melhor, tinham 4 fazendas grandes ao redor dela. 2 eram de criação de gado, 2 eram de pessoas muito ricas que usavam para lazer e pouco se importavam com as terras. Ela estava no meio, bem no meio. O problema nisso tudo é que as partes de mata das outras fazendas acabavam cercando as terras da madrinha Ana. A casa grande era muito antiga, dava para ver que a arquitetura do lugar datava do século XVII. Sou arquiteta hoje, então consigo saber perfeitamente a época da construção só pelo estilo. Tinha colunas na frente, uma varanda imensa de piso frio vermelho, 9 quartos, mas apenas um banheiro interno e outro externo. Tinha uma sala enorme com apenas um conjunto de sofás, uma copa que eu chamava de túnel do tempo, onde ficavam móveis de jacarandá,
mesas, cômodas e cristaleiras. A cristaleira tinha porcelanas bordadas, tudo muito delicado. Ela nunca nem abria aquilo. Tinha uma cozinha enorme, e na cozinha de lenha ficava o fogão onde todos que chegavam se sentavam para um café. A alguns metros à direita, tinha o galpão onde se guardavam rações e celas. Mas, na verdade, ali havia sido uma cala. Sei disso porque, num canto escuro, ficavam meio que enterrados no chão um par de grilhões. Dava para ver uma coisa que parecia um gancho. Porém, naquele lugar, o chão era de terra. Anos indo lá, nunca vi matarem nenhuma vaca e botarem ali para escorrer o sangue. Sempre isso era num espaço no curral, uma espécie de abatedouro improvisado. Não tinha altura no chão de colocar nada pendurado ali, porque o teto era bem baixo. Fora isso, num lugar lá no meio dessas terras, numa parte de onde agora era pasto, tinha um tronco de madeira muito velho. Estava bem podre, mas os vaqueiros diziam que não dava para arrancar porque ele estava muito fundo na terra. Deu para entender que se tratava de um pelourinho, um tronco que era onde imprimiam os piores castigos aos escravos. Bom, com isso pode-se entender que a atmosfera daquele lugar nunca era totalmente boa. Todos os anos ela mandava rezar um terço e distribuía guloseimas para as crianças que vinham de muito longe. Hoje, mais velha, entendo o porquê. Todas as vezes que eu ia até lá, eu dormia cedo, procurava me armar brincando, tirando o máximo possível para poder dormir feito à noite. Fazia isso porque, às vezes, eu ouvia pessoas andando pela casa, quando na verdade éramos apenas eu e minha madrinha no mesmo quarto. Certa noite, cheguei a ouvir alguém conversando bem baixinho e tremi tanto que achei que ia desmaiar de medo. Mas eu nunca dormia sozinha, então tudo bem. A casa era grande e cheia de móveis, mas parecia que existia um eco ali dentro. Não sei explicar, só sentia que tinha alguma coisa além de nós andando pelos corredores. Fora que lá, às 16 horas, já estava escuro por conta da mata e os pássaros. O que falar dos pássaros cantando no meio daquele silêncio mortal todos os dias? Era muito sombrio, e não ouso nem falar de quando o vento assobiava. Mas agora que sabem do passado da fazenda e de como a casa era sombria, vamos ao dia do fantasma. Minha madrinha tinha apenas um empregado, o Tonhão. Ele tirava o leite pela manhã e trazia, depois ia cuidar dos cavalos ou mexer na terra. Às 15 horas voltava com a segunda remessa do leite. Lavava tudo e às 16 todos íamos jantar. Às 19 já estávamos todos dormindo, sendo que esse peão ficava num quartinho nos fundos da casa. A casa mais próxima da madrinha ficava a quilômetros de lá. Subindo no alto do morro, atrás do velho galpão, dava para avistar um pontinho minúsculo que era a casa mais próxima do seu compadre Zé. O Zé cuidava das terras ao lado. Então, ele morava no extremo da fazenda da madrinha. O Zé, guardem isso, tinha 3 filhos. A Sara, a mais velha, com 18, o Marquinhos com 17 e o Marcílio com 11. Um certo dia, o tempo estava muito fechado e o céu preto de nuvens carregadas parecia que ia desabar um belo temporal. Mas a madrinha não se preocupou, pois seu fiel escudeiro estava com ela, o Marcílio. Marcílio era uma criança que desde muito pequeno era muito feminino. Desde sempre imitava a Shakira, tinha a voz aguda e até o jeito dele andar era realmente feminino. Ele era só uma criança, mas isso deixava o pai dele uma fera. Peão e ignorante, o Zé vivia malhando aquele menino na taca, batia nele à toa por tudo e não escondia que a raiva dele era o filho ser daquele jeito. Para fugir dos maus tratos do pai, Marcílio ficava mais tempo com a madrinha, ajudando-a com a casa, os quitutes e fazendo tudo para ela, inclusive companhia. Naquela sexta-feira, tudo parecia como de costume. Eles haviam comido a sopa que a madrinha preparava e às 18 horas entraram para dentro de casa e fecharam as portas. Já estava tudo muito escuro e a madrinha foi tomar banho para ir dormir. Quando estava no banho, as luzes começaram a piscar, o chuveiro quente perdeu a força e ela percebeu que a ventania lá fora estava sacudindo os cabos. Ela se apressou em sair e se trocou rapidamente. O menino assistia TV, distraído, e ela procurou velas nas gavetas da cozinha e levou para o quarto, pois sabia que poderiam ficar sem luz, e caso precisassem, seria bom ter as velas ao alcance das mãos.
Foi aí que as luzes começaram a piscar e caiu a força pela primeira vez. Mas em alguns segundos, ela voltou e iluminou toda a casa. Só que um barulho forte veio do lado de fora, lá do velho galpão. Assustado, o menino soltou um grito e correu para longe da TV. A luz voltou a piscar e ouviram passos ao redor da casa. A madrinha ficou com medo, nervosa e com a respiração entrecortada. Ambos ficaram imóveis e em silêncio na sala. Foi quando a porta da sala começou a levar batidas. Eram batidas fracas que foram ficando mais fortes e mais fortes, a ponto de a porta tremer e as chaves que estavam na fechadura caírem no chão. O menino abraçou com força a madrinha. A luz caiu de vez e as batidas na porta pararam. Passos caminharam até a janela do quarto e voltaram a bater. Lágrimas surgiram no rosto da senhora Ana, enquanto o menino a empurrava para trás. A janela batia e era pressionada para dentro com tanta força que parecia prestes a se abrir e quebrar. Eram janelas e portas de madeira antiga que naquele dia estavam trancadas com 2 voltas de chave e um trinco de metal. Porém, do nada, as batidas pararam. Tateando com a vela na mão, a madrinha, tremendo muito, não conseguia acender. Foi quando o menino tomou-lhe as velas e o fósforo e acendeu, trazendo uma fagulha de luz para a escuridão da sala. O menino sussurrou: "Dona Ana, cadê o Tonhão? Vamos gritar por ajuda." Ele foi para a cidade atrás de rabo de saia. "Toda sexta ele vai," ela respondeu. A chama da vela tremeu e ouviram uma voz dizendo: "Um fantasma quer uma alma." O medo era tanto que a senhora perdeu o controle das pernas e fraquejou, sendo apoiada pelo menino assustado. Ele olhava por toda a parte sem enxergar muito no escuro. Uma nova batida na porta foi ouvida, mas agora tinha um som estridente. Foi quando a lâmina velha de um facão passou pela fresta da porta, no intuito de verificar se havia alguma tranca interna. "Um fantasma quer uma alma!" O pânico dominou os dois, acuados. A senhora Ana quase perdeu os sentidos. Chorava e se desesperava. "Oh, meu Deus, me ajuda!" Ela gritou e sua voz quase não saía. "Vai embora daqui! Vai embora!" O menino gritou, conduzindo a senhora para trás. As batidas voltaram e, com elas, ouviram golpes de facão. O menino, então, percebeu que em pouco tempo, seja lá o que estivesse lá fora, iria entrar e rendê-los. Ele se afastou, empurrando a senhora para trás, e falou baixinho: "Dona Ana, segura firme em mim. Vou tirar a senhora daqui." Ela o obedeceu e o menino apagou a luz da vela com um sopro. Movendo-se no escuro, sem enxergar nada, apenas indo atrás do menino e grudada nele, a senhora fincou suas unhas nos ombros dele, tentando se segurar o melhor que podia. Aproveitando os barulhos das batidas na porta, o menino encontrou a janela e a abriu devagar. A janela rangeu pesada, mas nada foi ouvido. Ele então fez um calço para a senhora se segurar no parapeito da janela e pular para fora da casa. A casa tinha enormes janelas, mas elas eram baixas. Do parapeito ao chão dava 1,5 metros. Dona Ana passou e ficou imóvel. Quando o menino saiu, a porta da sala se rompeu e uma sombra preta entrou pela sala escura. Os pratos e enfeites caíram no chão e se quebraram. As panelas caíram, as portas batiam e a chuva desceu fria. De dentro da casa, ouviam-se os gritos: "Eu vou matar vocês! Eu vou levar uma alma hoje!" O menino segurou a senhora pelo braço e foram saindo devagar pela lateral da casa, até alcançarem os pés de jaca. Entraram por entre as árvores grandes, chegando ao riacho. De lá, o menino olhou e não ouviu mais batidas nem barulhos. Tudo estava escuro e silencioso. Ele atravessou o riacho, que tinha água cobrindo apenas os tornozelos, e saíram na chuva, caminhando até a casa mais próxima, onde pediram ajuda. Os 2 homens que estavam lá saíram com uma espingarda e uma foice e foram até a casa. Quando chegaram, espiaram um pouco e foram surpreendidos pela volta da luz. Nisso, ao entrarem na casa, lá estava o Marquinhos, filho do Zé e irmão do Marcílio, caído no chão, com uma roupa preta e um facão na mão. Os homens o amarraram e chamaram o pai dele. Contaram a história ocorrida com a madrinha e o menino. Quando o Marquinhos acordou, ele não lembrava de nada. Bateram na cara dele e perguntaram o que ele queria roubar lá, se estava atrás de dinheiro.
Mas ele dizia que não sabia do que estavam falando, que tinha ido à cidade beber. E como desceu na fazenda muito bêbado, resolveu dormir no galpão para não apanhar. O rapaz foi espancado e todos afirmavam que ele estava mentindo, alegando que seu objetivo era roubar a senhora para comprar drogas e cachaça. Mesmo sofrendo agressões, ele nunca mudou sua história. Teve que fugir de lá para evitar ser morto pelos filhos da madrinha, que ameaçavam pegá-lo. Ele partiu para se refugiar com um tio, chorando muito e insistindo que não sabia nem se lembrava de nada daquilo.